Cara, vai ser difícil. Chega mais e vem comigo que tá na hora de falar sobre tudo. Vai ser difícil. Começando agora o @Revoadas. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, clica no sininho, todas aquelas coisas que tu não tem que fazer. Segue a gente no Instagram, no seu player favorito. Fica à vontade pra seguir, se inscrever onde tu quiser. Eu sou o @Thierry Amaral Oficial. Eu sou @Eugênio Gama e bora lá compartilhar conhecimento? Bora lá. A Revoada de hoje é sobre a realidade do mercado da publicidade e comunicação ao longo dos anos. O nosso oráculo, ele. Todas as informações que tu precisa para a tua vida daqui em diante, tu vai saber agora. Grande Romeu Reicher, por favor. Nosso ídolo. Seja muito bem-vindo para começar essa nova temporada do Revoadas, nossa primeira entrevista. Poxa, fico lisonjeado aí, sendo o primeiro dessa nova temporada 2023. Sim. Alô, Revoadas. Revoadas 2.0. Tamo aí, 2.0. Tá, já que a gente chamou de oráculo, não querendo te chamar de velho, que jamais faria isso, até porque eu tenho amor a... Só faltava vocês me chamar de dinossauro, né? Como eu chego, às vezes, em alguns lugares e ficar dizendo, ih, chegou mais um dinossauro. Bravo, né, cara? Mais um dinossauro da propaganda. Não. E eu ouvia, eu há muito tempo atrás, eu via os caras falando assim dos antigos, né? E agora chegou a minha vez de ser o dinossauro. É minha vez de contar a história, né? Que bosta isso, cara. Já que já virou... Fazer o quê? Já que tu virou um dos dinossauros, gente. Eu sou um dinossauro em forma ainda, cara. Jogo bola 3 vezes por semana, faço academia, tô firme e forte ainda. E ainda incomoda muita gente aí, que é bom, né? Viu? Bota incomodar nisso. O presidente dos presidentes de todas as patotas de Blumenau é o Romeu. Ele joga, acho que se eu não me engano, em 36 patotas. Tudo na terça-feira. Tudo na terça-feira. E tudo tem mais de 20 anos. 25. Já que tu tá te colocando esse título... Pra ter uma ideia, um goleiro da patota que nós jogamos... Hoje tem futebol. Tem 76 anos. Meu Deus. É um exemplo, é nosso exemplo. Eu me imagino com 76 jogando, que nem esse cara ainda. Não, mas é bem aquela história, né? Vamos jogar de Kombi, o mais velho... o mais novo é a Kombi. O nome do time se chama Asilo. O reserva é a SAMU. É negro de cadeira de roda, tem tudo, cara, vale tudo. Já que tu tá te chamando de dinossauro, claro que não foi a gente, foi tu que te chamou de dinossauro. Conta como é que era na época dos dinossauros, quando tu entrou no mercado da comunicação e da publicidade. Como é que era naquele tempo? Como é que funcionavam as agências? Como é que funcionava o mercado da publicidade? Eu nem lembro mais, tô tão velho que já esqueci. Não, mas eu lembro vagamente que era comunicação por tambor, cara. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Era mais ou menos assim. Mas olha... Voltando realmente, a Free tem 35 anos, esse ano já vai pro 36º ano da agência, né? Mas depois a gente vai falar, ou daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os 35 anos. Quando eu comecei, era tudo manualmente feito, né? Não existia. O primeiro computador, quando eu comprei, mas comprei o computador porque tinha uma persistência, né? Vamos comprar, tava todo mundo já comprando aqueles computadores. Aqueles computadores ótimos. Computadores, aquela coisa mais linda, né? Sim, era. O celular faz mais do que ele hoje. Tu me contou uma vez que tu começou na parte de desenho, né? Então, eu sou ilustrador, né? Comecei numa gráfica com 14 anos, na época podia começar com 14 anos de idade, registradinho, carteirinha assinada, bonitinho, uma gráfica chamada Impressora Paranaense. E ali eu já tinha, né, o dom pro desenho, eu era especialista, não tinha grana nenhuma, tá? Era um fudido, tá? Não tinha grana pra nada. Mas muita vontade de trabalhar e eu tinha um sonho, um objetivo na vida. Jamais imaginaria que ia montar uma agência de propaganda, mas eu gostava muito de desenhar. Na escola, educação artística, eu era o cara, né? Fazia diferença, né? Eu desenhava muito, eu era especialista em desenhos a lápis, inclusive sombreados, à mão, assim, fazia da minha família, pegava uma foto 3x4, aquelas fotinhas antigas, fiz do meu avô. Nossa, minha avó quase matei a velhinha do coração na época. E como é que tu começou a publicidade? Como é que foi a tua formação? Como tu foi parar na publicidade? Então, eu comecei com 14 anos nessa gráfica e lá eu comecei a desenvolver uma técnica com aerógrafo. Você sabe o que é um aerógrafo? Os mais antigos sabem. É uma pistola de desenho, que nem os caras pintam carro, sim, só que em miniatura. Uma caneta, que você bota tinta, aquelas pistolas pequenas. Os caras fazem até, não sei se fazem tatuagem, e também com caneta de tatuagem. Quase isso. Só que com guache, né, dentro. É uma técnica interessante, super manual, né?
E eu me especializei nisso e eu fazia um trabalho chamado retoque americano também. Antigamente, hoje um iPhone ou um smartphone bom faz fotos maravilhosas, né? Mas se você fosse pegar uma xícara dessa que é toda preta, fazer foto antigamente, há 35 anos atrás, ela ficava ruim. Então eu redesenhava essa xícara com aerógrafo. Tem ilustrações guardadas hoje ainda. Vou fazer um... Mentira que tu vai mandar essas fotos pra gente. Mentira que tu vai mandar essas fotos pra gente. Posso mandar. Manda que a gente Tem anexa. Sim, mas é barato. Mas assim, chegou a trabalhar também naquela parte de... Eu lembro que eu trabalhei na Postals, que hoje é Log House aqui de Blumenau, e eram os catálogos, o 4 estações, catálogo porta a porta, né? E um cara que trabalhava lá, ele já trabalhava há muito tempo. E ele falou que na época pegava foto, recortava, montava ali, para depois aquilo virar as cópias das impressões. Sim, o sistema nessa gráfica é assim, você faz... se eu fizesse uma ilustração, tudo que eu fazia, o arte final, era feito tudo na mão. Não tinha... Vocês lembram de letra 7? Letras de decalcar, assim, você tem que fazer as letras garrafais, assim, sei lá, de um anúncio, vamos lá, um post, vamos falar de internet, vamos fazer um post para as redes sociais. Imagina um post, você fazendo ele letrinha por letrinha e montando. Post feito à mão. Imagina. Tenta imaginar isso, né? Os jovens de hoje não conseguem imaginar de tão complicado que era fazer isso. Quanto tempo demorava mais ou menos para desenhar essa xícara, assim? Vamos lá. Isso aí depende do tipo de ilustração. Por exemplo, né, você, Thierry, que é gaúcho, ortopé, eu fiz a botinha do ortopé, sabonete Alma de Flores, né? A conservas Ritter, que é ali no lado de Porto Alegre, né? Geleias Ritter, tem até hoje as frutinhas. Eu tenho o original dessas frutas guardadas que eu fiz aí há muito tempo atrás. Mas esse tipo de trabalho você tinha que fotografar. A máquina fotográfica, ela está no museu hoje, sério, tá? Não é piada, tá? Ela tem 7 metros de comprimento. Eu era bem pequeno, eu não conseguia levar o chassi para botar na frente e fazer, para ver como era complicado. E isso era feito fotolito. Hoje ninguém faz mais fotolito de nada. Que você separava em 4 cores, as 4 cores básicas de impressão, para depois fazer o fotolito, você fazia as chapas que iam para impressão offset. Nossa. O processo era... Meu Deus. Meio o tempo das pedras mesmo. E todo esse processo todo trabalhoso, praticamente braçal, quando é que deu clique assim, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? O clique, eu acho assim, a primeira coisa que eu aprendi na vida... depois de um tempo eu fiz uma palestra, foi a minha primeira palestra, me borrei todo, né? Na época a RBS me chamou no Carlos Gomes para dar uma palestra. Assim, no começo, nos 10, todo o pessoal da região e litoral. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho um sócio na FRI, que é o Roberto, meu irmão. Até hoje, né? Somos os únicos irmãos e sócios. E nós somos bastante... religiosos e gratos a Deus por tudo que a gente tem até hoje, mesmo na época quando não tinha nada, né? Sempre muito gratos por tudo que vinha acontecendo a cada dia com a gente. E aí veio na minha cabeça assim, né? Meu Deus, o que eu vou falar, né? Daí eu lembrei dos 10 mandamentos, né? Da Bíblia e me espelhei nos 10 mandamentos do sucesso da minha história de vida, que a FRI tinha os primeiros 10 anos da FRI ali. Legal. E o primeiro é gostar do que faz. Se você gosta do que você faz, cara, eu trabalho quando eu tô jogando futebol com meus amigos, que eu já citei, depois da hora, eu tô fazendo ali um network com vários amigos que hoje são empresários, ou amigos dos amigos que vêm ali, porque importante é você tá em contato com pessoas, né? O tempo inteiro. Então, tô sempre próximo de um monte de gente, mas assim, é gostar do que faz. E as coisas vão acontecendo. Eu não sabia que eu ia ter uma agência hoje com quase 50 profissionais, certo? Que é uma agência, graças a Deus, reconhecida na região e no estado, né? Bem reconhecida. Até no sul do Brasil, certo? Porque todo dia eu acordava e dizia assim, hoje eu vou fazer o meu melhor. E terminava o meu dia e agradecia a Deus por isso. E outro dia a mesma coisa, e outro dia a mesma coisa. Então você vai sempre procurando fazer o melhor. E eu fazia, não importa o tamanho da empresa, se fosse fazer para uma entidade, que nós ajudamos há mais de 10 anos, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a gente faz como se fosse um cliente que tem uma verba de R$1 milhão. A gente faz o melhor. Por quê? Porque a gente gosta do que faz, a gente faz com amor. Quando você faz com amor, é diferente, meu amigo. O resultado aparece e o dinheiro, ele vem por consequência. Sim. E me diz uma coisa, tu tinha pressa nesse processo todo?
Pressa. Queria que acontecesse logo, eu tava deixando... Claro que sim. Todo cara que de certa forma, depois descobri que eu sou um pouco empreendedor, acho que... Um pouco. Porque... Só um pouco. Porque depois de muitos anos você... Que merda, não é que eu dei certo? É que o alemãozinho, nascido aqui em Blumenau, lá no bairro Progresso, tá fazendo... Errar, a gente erra muito. Eu acho que tem que se permitir errar, mas você tem que acertar mais que errar, certo? E nesse rolo todo, teve algum momento assim que tu pensou, esse é o maior passo que eu vou dar. Eu vou ou não vou? Aquela tomada de decisão que marca que vocês falaram, e agora? Vamos ou não vamos? Olha, eu vou dizer para você que o primeiro, acho que grande desafio da minha vida, assim, uma atitude corajosa mesmo, a primeira grande atitude foi quando eu trabalhei nessa gráfica 10 anos, né? Eu pedi demissão com na época, a mãe do meu primeiro filho, que é o Felipe, que esse mês faz 36 anos de idade, né? Tem 35 no caso, né? Ela estava grávida de 6 meses e eu pedi demissão para não saber quanto eu ia ganhar no outro mês. Eu ia ficar papai, certo? Tinha uma família para sustentar. 24 anos. 24 anos de idade, certo? Tava apertadinho, meu amigo, imagina, tá? Mas aí eu aprendi uma coisa também que eu digo para todas as pessoas que eu posso ajudar, e isso eu faço com o maior prazer, não importa quem, sabe? Você tem que ter medo, o medo faz você fazer a coisa certa, mas tua coragem tem que ser um pouquinho maior que o teu medo, porque senão você é um borra-botas e não faz nada, né? Fica sempre se cagando todo e não acontece. Então, cara, tem que ter medo. O medo faz você pensar, repensar, planejar, pensa, mas uma hora você tem que ter atitudes. Não, eu vou fazer. Me cagando todo, mas eu vou. Também para não ser inconsequente. E eu mudei a minha vida por isso, gente. É uma decisãozinha que parece simples, quer dizer, difícil, mas pequena na época, que mudou a minha vida. 35 anos depois, eu posso dizer de certeza. E você só vai saber depois, né? É que nem assim, vou fazer o bolo. Eu vou quebrar os ovos para fazer um bolo gostoso. Não, me arrependi, vou colar o ovo de novo, não dá mais. Quebrou o ovo, capricha, porque senão vai tudo... E o bom do medo é que ele te aponta onde estão os perigos. Sim. Esse é o bom do medo. E aí, a coragem é, ok... Isso. Não ter medo é perigoso. Vamos matar esse perigo. Tem asa, vai pular de um penhasco e vai achar que vai voar. Uhum. Não, cara, peraí. Vamos pelo menos pegar uma asinha delta aí. Só coisa, como é que surgiu a Free nessa história toda? Foi basicamente como tu falou agora. 36 anos atrás. Isso que eu digo. Não existe um planejamento assim, não existiu comigo, no caso, né? Um planejamento assim, não, vou montar uma agência de publicidade. E sim, eu comecei trabalhando numa empresa, fiquei 10 anos lá, fazia o que gostava. Um dia apareceu uma oportunidadezinha lá, um pontinho, agarrei ele, certo? Comecei a trabalhar de freelancer. Olha o free onde é que veio lá. Comecei a trabalhar de freelancer para um amigo que tinha uma agência e disse: Romeu, eu preciso do teu serviço, do teu trabalho de aerografia, eu preciso fazer um bom trabalho de retoque americano. Então eu tive uma certa garantia e ele me garantia uma parte. Meu amigo, comecei a trabalhar que nem doido, 18 horas por dia, ralava, e foram muitos anos de trabalho. Trabalho muito até hoje ainda, hoje muito menos. Eu já tenho uma equipe muito competente por trás, né? Então a gente pode trabalhar um pouquinho mais, dá tempo de fazer uma viagemzinha, certo? Dar uma descansada. Mas na virada do ano agora eu não volto, já dia 2, eu consigo ficar mais uma semana. Mas é aquela coisa, não trabalha ali ralando, mas trabalhar gerindo uma equipe é uma pressão sem também. Sem dúvida. Né? Pois é, isso é uma dúvida até que a gente estava conversando. Como é que tu consegue gerir tantas pessoas e manter um ambiente tão calmo? Porque assim, a agência de publicidade é um ambiente caótico por natureza. Como é que consegue ser um ambiente calmo no meio de tanta caos? Colocou a galera em home office. Cada um vai pra sacada. Mandou todo mundo embora, daí aqui fica calmo. Pô, essa pandemia vem embora. Como é que tu imagina, na minha sala tinha 6 mulheres, cara. Eu ficava louco. Eu imagino. Agora estão tudo home office, tá uma maravilha, cara. Fico quietinho. Eu imagino que às vezes uma maravilha. Naquela sala ali pra conversar contigo, depois eu vou apanhar. Tem que cuidar do que eu falo, eles vão ouvir o videocast. Videocast, não é um podcast. Eu tenho que cuidar com as palavras aqui. Não, mas voltando aqui à pergunta, caótico, muito relativo, né? Depende muito da postura, eu acho que do seu líder, né? Eu penso assim, que se você tem um ambiente difícil, complicado e tenso,
as pessoas não produzem, né? E não é só na agência de publicidade, em qualquer lugar, eu acho, né? Em qualquer tipo de negócio, né? Então, se você trata as pessoas com carinho, com amor, e isso, modéstia à parte, eu acho que eu e o Roberto, a gente sempre fez muito bem, porque nós gostamos de gente, nós respeitamos o ser humano, e nós aprendemos isso com os nossos pais, certo? De tratar bem o ser humano, não importa quem. Vinha pessoa aqui, que o cara era do jornalzinho, furreca lá, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu atendia aquele cara com respeito, porque eu sei como é que é começar e ser barrado, assim, sabe, lá no começo. Quando eu comecei meu negócio, as dificuldades que nós temos, né? Hoje, se olha a Free, graças a Deus, uma agência que estabilizada, né? Com um nome forte no mercado, mas a gente ralou. Burro lá atrás, a gente apanhou bastante, né? Mas não desista, isso faz parte dos meus mandamentos, né? Sabe, o futuro, como sempre, é dos corajosos, você não pode desistir. Dos covardes a história não fala, né? Tá, agora eu vou te fazer a pergunta de 1 milhão. Na verdade, de 1 milhão não, de 15 mil. Pergunta de 15 mil. Hoje. Ah, meu Deus do céu. Hoje. Ô, meu, saiu da Free, tá? Ganhou na loteria, quebrou os pratos cobertos, ganhou na loteria. Ganhou 15 mil reais na loteria. Pô, mas que merda. Puta que pariu. Fiz aquele falar 15 milhões? Daí o cara fala que eu ganhei 15 mil na loteria, velho. Mal. Pô, vai ser azarado assim, Pois é. Hoje, o Romeu, com 15 mil reais, como é que ele abriria uma agência de publicidade? Por onde ele começaria? O que ele faria? Cara, se fosse lá atrás, eu acho que era mais difícil. Eu tinha que comprar um aerógrafo, um compressor, dar uma trabalheira. Não. Carregar as coisas do lado pro outro. Né? Meu Deus, complicado. Visitar o cliente, porque tu não podia atender um cliente no outro lado do planeta, como diz o outro, né? Não vamos fugir tão longe, mas hoje você pode atender clientes de qualquer lugar do país sem sair dentro da tua sala, do teu escritório, né? Mas assim, ó, tu estava falando de fazer tratamento de foto ali na manual antigamente, né? Hoje a gente sobe um pack de fotos 6 horas da tarde, manda pros chineses, no outro dia de manhã os recortes de cabelo estão feitos, tá tudo tratado. Então, hoje, do outro lado do mundo, consegue atender aqui também, né? Sim, o contrário também é verdadeiro, então. Mas com 15 mil reais, né? Como é que tu faria? O que tu faria? Primeiro, abre uma agência agora pra nós. Mas, se eu ganhasse na loteria, ganhasse mais, eu ia... Ganhasse uma loteria de 15 mil reais, menos que um Celta. Vamos lá. Que merda. Vamos botar os 15 mil, então. Conta aí pra gente como é que se abre uma agência. Como é que tu abriria uma agência? Como é que eu abriria uma agência hoje? Eu acho que não seria muito diferente de como eu comecei. Quando eu comecei, não tinha grana nenhuma. Hoje, se você tem hoje... Eu ia dizer até um bom computador, mas acho que um bom smartphone já dá para começar um negócio, tá? Olha quantas agências digitais devem usar o smartphone hoje. E você trabalha de pijama o dia inteiro, né? Como diz o né? Rega a plantinha, não sai dentro do quarto, pede iFood. Dá para trabalhar hoje tranquilamente nesse mundo moderno hoje, digital, dependendo do que você faz, sem sair dentro de casa. Inclusive, hoje eu tenho parceiros que fazem isso para nós. Temos vários parceiros que fazem isso. Bom, eu tenho 2 funcionárias de Londrina que eu conheci ela depois de quase um ano de trabalho, porque a gente fez um encerramento e pagou tudo para vir para cá, elas vieram para cá, adoraram toda a agência e passaram o dia com a gente aí. Legal. No encerramento. Então tu investia num smartphone para começar e... Um computador, vamos lá, né? Eu acho que o smartphone você tendo aí hoje, eu acho que com menos de 15 mil dá para começar, tá? Claro, mas não adianta ter um bom computador, tem que ver quem está por trás do negócio, né? Então, aquela história, não adianta dar a raquete do Guga e eu não sei jogar tênis. Aí, né? Computador e informação. Exatamente. Exatamente. E muita vontade de trabalhar, porque tem que ralar, né? Não tem moleza. O cara aí que tá. Ralar, meu amigo. Conta essa historinha que você consegue ganhar dinheiro trabalhando com o teu smartphone de pijama. O cara pensa que tu vai conseguir ficar de pijama assistindo o TikTok e vai ganhar dinheiro. Não. Vai ganhar... Até porque hoje, assim... cada vez tem mais concorrência desse pessoal, entre aspas, né, que estão em casa, né, trabalhando home office, né, cada vez tem mais, então eles vão ter que fazer mais do que os outros, né, cada vez mais que os outros, para ter mais oportunidade no mercado e até para ganhar mais, mas tem que ralar. Eu conheço alguns geradores de conteúdo que, os caras ralam um monte, lutam um monte, porque não é fácil gravar conteúdo. A gente aqui, podcast, a gente sabe, não é fácil gravar, editar, subir nas plataformas, pensar em todas as plataformas, pensar em tudo. Dá muito trabalho.
E a comunicação segue para esse Olha, eu digo assim, se você não gosta de trabalhar muito, não tenta empreender. Não. É isso aí. É simples assim. Tem uma coisa que é de graça, não precisa fazer investimento nenhum, que chama network, né? Sair conhecendo pessoas, sair batendo... Olha, hoje, eu falo muito assim, né? Inteligência emocional, muitas vezes, ela supera a inteligência intelectual, tá? Então, eu conheço pessoas, não vou falar nem de mim, eu vou falar de amigos meus que eu tenho o maior orgulho de ser amigo deles, caras que começaram, vieram de fora, não são de Blumenau, alguns, né? Que eu conheço que hoje são homens de sucesso, têm os seus negócios e começaram como frentista de posto de gasolina. O cara tem muito estudo? Não, e eu não estou dizendo que não tem que estudar, gente. Se tu tem estudo é melhor ainda. Sim. Né? Mas eu estou dizendo que só o estudo, não adianta você estudar. Eu estudei em Harvard, mas você é um arrogante, sabe? Um chato de galocha. O mundo está tão estressado hoje, tanta picuinha, que ninguém mais quer trabalhar com gente muito chata. O cara prefere sei lá, vamos pegar o exemplo, tá? O Guerra é o chato e o Gama. E o Gama é o legalzinho, sabe? Começou. Guerra estudou. Quer falar para estudou Aproveita. em Harvard. E o Gama na escola pública ali da coisa. Mas o Gama é um cara gente boa e é um cara que agrega também. Então, muitas vezes o cara escolhe o Gama e não escolhe coisa para ser o teu parceiro, para ser o seu cliente. Então, assim, respeitar, porque o cara diz assim, eu sei tudo sobre publicidade, o cliente não entende nada. Como? Ele entende do negócio dele, cara, respeita o cliente, pelo menos. E é ele que manda, ele é teu patrão, ele que manda na tua grana. Uhum. Então, assim, ter esse jogo de cintura, eu digo, para ter sucesso na vida, não é uma grande coisa bem feita, não é o Romeu, a Free não chegou, e o Romeu, e a competência não é só minha, a competência é minha, do Roberto, e de todas as pessoas que passaram por aqui, eu sou grato a todas as pessoas que passaram por aqui, todas que saíram da Free já também, todos ajudaram, certo? A gente começou o negócio, mas a gente hoje não consegue mais sozinho, a gente precisa dessa equipe de 40 e poucos profissionais que estão aí, e que somam muito do nosso negócio. Então, cuidado, porque com o ego, né, com a arrogância, porque eu disse, não, eu sou o cara, eu sou como eu era, eu achava também. Quando eu virei um especialista em aerógrafo, eu disse, agora não preciso fazer mais nada, cara, eu só vou ganhar dinheiro. Aí depois veio um tal de Photoshop aí, veio a inteligência artificial, veio um monte de coisa. Veio cara, de computador aí. Inventaram aí um negócio aí, rapaz. E assim, daí tu começa a ver que tu tem que ter humildade sempre, porque as coisas vão mudando sempre, né? E você tem que ir se atualizando, não dá pra... E quando você não é bom para se atualizar, tão bom para se atualizar em tudo, contrata gente boa, sabe? O cara tem que ser inteligente nisso também. Então, eu acho que esse é o caminho. Cara, a gente tem que começar a aprender as coisas tão rápido, inclusive... eu tava ouvindo hoje na rádio um trecho de uma entrevista lá e os caras estavam falando sobre novos formatos de apresentação. O cara falou, não, eu sou um bom radialista, eu tenho meu perfil, só que eu não aceito mais trabalhar em rádio, eu tenho meu programa independente. E aí eu comecei a pensar, aí a gente tem programas independentes em YouTube, Cazé transmitindo Copa do Mundo. E como que a publicidade se adapta a tudo isso? Porque assim, uma coisa é tu pensar naquela linha. Porque antes publicidade era muito monólogo, né? Você falava, você colocava na revista, antes era muito monólogo. Hoje tem muita interação, né? Hoje é só interação, sim, hoje sim. basicamente... E hoje você não fala mais... Você quase que tem que falar com cada pessoa. Porque as pessoas são diferentes, não é mais assim, classe A, B, C. Na classe A tem vários perfis de pessoas, na classe B tem vários perfis, na classe C, então não dá para falar assim, não, agora eu vou comunicar com todos da classe A e vou falar desse jeito. Vamos pegar um exemplo, eu e o Roberto, somos irmãos, temos a mesma educação, mesma cultura e somos muito diferentes em muitas coisas. Sim. Sabe? A Thierry conhece mais, pode dizer, somos muito diferentes. Claro, os valores são os mesmos, mas eu gosto sou mais urbano, ele é mais do mato. Eu gosto de tomar um vinho, ele detesta. Eu gosto de viajar, ele não gosta. Olha só, você falar para algumas pessoas assim, não gosta de viajar, cara, ele prefere ir pro sítiozinho dele lá, ou pra marcenaria, que é um hobby que ele adora. Eu ia dizer, o Beto tem que fazer... Então não dá pra... Olha só, não dá pra fazer a mesma coisa. Se quer atingir o Romeu e o Roberto,
cara, vai ter que falar quase que individualmente. E assim, tantas outras pessoas, eu peguei esse exemplo nosso, sim, que 2 pessoas da mesma classe, né, social, assim, são totalmente diferentes. Então tá bom, então eu vou começar a falar de vinho. O Roberto vai detestar, já vai correr na primeira, né? Então tem que tomar muito cuidado e você tem que descobrir pessoa a pessoa, né? E falando, é um trabalho muito mais difícil, por isso hoje nós temos um departamento na agência, né, de inteligência, de dados, né, que é a Roberta que gerencia essa área. Então, hoje, informação é tudo, né? Você precisa de informação, você tem que saber com quem está falando, senão você vai falar de forma errada. Há muitos anos atrás, um amigo meu falou que não existe mais marketing, só existe matemarketing, porque é muito mais número do que essa questão que antes falava, não, vão gostar de vinho. Não, hoje não tem mais isso, hoje é número. O número mostra isso. É bem isso aí mesmo, bem isso mesmo. Romeu, vamos começar a se caminhar para o final, nos encaminharmos para o final. Cara, quem é o Romeu quando ele não está performando para o mundo? O Romeu? Eu sou um cara simples. Eu sou muito, assim, brincalhão, mas mais sério e dedicado dentro da empresa. Fora, eu sou bem palhação, bem brincalhão. Adoro jogar futebol. Eu acho que já foi citado isso no começo. Tem 3 patotas de futebol, jogo 3 vezes por semana, né? Aprendi a fazer uma academia, porque eu tô ficando velhinho já. 60 já, né? Então, eu preciso manter a forma para não... Senão, joga uma partida, outra fica contundido. E tô conseguindo me manter. Mas sou muito dedicado à minha família, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho uma neta maravilhosa, gosto de viajar com a minha família, com a minha querida esposa Deja, né? E simples, de uma forma muito simples. Continuo sendo aquele cara simples que eu sempre fui. Os meus amigos são amigos que eu tinha desde o passado. Tenho novos amigos. Para mim, não importa se ele é rico, pobre, amarelo, preto, branco. Eu gosto de pessoas do bem, pessoas que me ajudam, que agregam, né? E com bons valores. É isso, simples assim. Romeu, quem é a tua referência para trabalho? Acabei de falar, cara, o nome. A diferença são meus pais, mas a minha mãe já faleceu, tem 20 anos, então eu foco um pouco no meu pai, porque a agência de publicidade, nós fomos a primeira agência que ganhou o prêmio Talentos Empreendedores, que é um prêmio que não é de criação, não é os quadros que tem aqui na parede de ideia criativa, e sim de gestão. Nós que fomos a primeira agência no estado de Santa Catarina a ganhar um prêmio de gestão, prêmio do Sebrae. Então, a agência de propaganda não é um lugar bacana que todo mundo só faz comercialzinho engraçado para todo mundo rir. É um negócio, é uma empresa como qualquer outra, que precisa de boa gestão. E, graças a Deus, eu acho que nós sempre fomos bons em gestão. E quem nos ensinou isso foi os nossos pais, principalmente o nosso pai, que eu olhava, o meu pai, que nunca ganhou muito dinheiro na vida, mas o pouco que ele ganhava, eu olhava os vizinhos, que ganhavam 3, 4 vezes mais que ele, e não tinham conseguido adquirir o que ele conseguiu. E ele dizia sempre assim, uma coisa que parece idiota, mas 80% dos brasileiros não fazem isso. Não gasta mais que arrecada, meu filho. Né? Ou meus filhos, né? Ele dizia, né? Se vocês ganham 1.000, gasta 900 e guarda 100. Porque um dia vocês vão precisar. A vaquinha leiteira, ela dá leite e vocês têm que cuidar para que ela seja sempre bem gordinha dando leite. Não cuida para não secar, né? A comidinha da vaquinha leiteira, que um dia seca o leite, todo mundo vai pro beleléu. Então, a gente, né, primeiro a Deus, né? Sempre que... Eu acho que Deus sempre é maravilhoso pra gente, por isso que nós... Há 35 anos a gente faz o bem, a gente ajuda as pessoas, a gente não abre mão de fazer isso. E nós fizemos isso, não é para aparecer, tanto é que a gente nunca fez. A primeira vez em 35 anos, o Roberto vai falar um pouco, depois de 35 anos, que a gente fez, a gente abriu tudo que a gente faz, né, as doações, mas a gente já faz isso desde o começo, desde quando a gente era pequenininho, não tinha grana, a gente já, o pouquinho de dinheiro que tinha, a gente deixava uma beiradinha para ajudar o próximo. Então, a Deus e aos nossos pais que sempre que nós somos o que somos até hoje por eles. Então, qual é que é o nome da tua referência? Fernando Reichert e Adélia Reichert. Muito bom. E Romeu, por que tu faz o que tu faz? Porque eu amo o que eu faço
Quando eu falo quando eu falo, eu até me arrepio da minha empresa. Então isso aqui tá aqui dentro, cara. Eu faço desde criança e o meu pai, que é lá meu pai não é de Blumenau, eu sou blumenauense, mas meu pai é de Luiz Alves. Era plantador de arroz. Quando ele veio para cá, ele não teve muita oportunidade. Foi trabalhar na fiação e tecelagem, que hoje é a Coteminas, mas antes era a Artex, e antes disso era a empresa do Cial Garcia. Nós fazíamos, eu e o Roberto, quadros de time de futebol. Meu pai pegava tampas de latão quando nós tínhamos 14, 15 anos de idade, e ele vendia no caderninho lá. Mas o meu pai tinha o dom pro desenho também. Meu pai fazia os nossos brinquedos, os carrinhos de madeira. Meu pai fazia tudo. Ele fazia até a laje da casa dele. Então, assim, ele era, cara, uma grande referência. Então, eu acho que a gente herdou isso dele, né? Essa dedicação para a arte. O Roberto nas horas vagas, é um marceneiro de mão cheia, né? Então meu Deus, eu faço com o maior amor. Assim, ó, cada cliente nosso é como se fosse uma empresa nossa. É simples assim. E o cliente sente isso, sabe? Eu sempre digo que quero ganhar um monte de dinheiro contigo, mas eu quero que você ganhe dinheiro para, consequentemente, a gente ganhar também. Legal. Ótimo. Quem quiser saber mais sobre o Romeu, segue aonde? O Romeu? @? Ó, Nem lembro do @. Não, no meu Instagram, tu quer? Teu Instagram. Romeu.Reichert, é só. Então tá, Romeu.Reichert. Então vamos ficando por aqui. Vamos ficando por Olha aqui. em formato novo, daqui a 15 dias a gente está de volta. Porque dá trabalho editar. A gente faz porque gosta, mas dá trabalho. Dá trabalho. Mas fazer o que gosta, uma hora vem, o resultado começa a vir. Sim. Tem que lutar. Deus te ouça. E assim, né? Não dá pra, como diz o Romário, né? Que chegou agora, quer sentar na janela, né? Tem que plantar pra colheita vir lá na frente, né? Não dá pra fazer o inverso. É verdade. Então tá, eu sou o @Thierry Amaral Oficial. Eu sou o Eugênio Gama. Segue lá, @Revoadas. Se inscreva, siga nas redes sociais, teu player favorito. Semana que vem vai ser difícil. Vai ser difícil mudar o hábito. Daqui a 15 dias a gente tá de volta. Romeu, muito obrigado pela atenção. Disponibilizar aqui pra gente o espaço da Free também. Pois é. Opa! Papo gostoso, valeu. Espero que a galera goste aí, tenha gostado do nosso papo, né? Ótimo. Que a gente tenha contribuído um pouquinho na vida de cada um, já vou ficar muito feliz. De certeza, sim. Grande abraço a todos aí. E agora tem patota, né? Patota agora. Agora vou jogar um futebolzinho, tá, pessoal? Então tá, bora compartilhar conhecimento, porque conhecimento guardado não gera valor. Valeu? Conhecimento puro ali, ó, tá? Valeu! Valeu, fui.